nome é Alessandra, eu sou aluna do curso de Biblioteconomia Bacharelado, sou bolsista na modalidade IC Unirio e vou apresentar alguns dos resultados da minha pesquisa de iniciação científica de natureza exploratória, bibliográfica e documental, realizada no âmbito do projeto Memória da Sociedade da Informação entre 2021 e 2022. Que tem como tema Sociedade da Informação construindo sentidos 20 anos depois, orientado pela professora Ana Amélia Martins. Embora a ideia de sociedade da informação atravessasse um longo período histórico, ela tem como marco importante o final do século XX, quando ocorre a terceira revolução industrial, a introdução de novas tecnologias no âmbito produtivo, a popularização da internet e a disseminação de novas tecnologias de informação e comunicação, que permitiu a integração global dos fluxos informacionais. Coroando este período histórico de transformações, o início dos anos 2000 foi projetado para inaugurar uma nova era, a era informacional, que marcaria a transição da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial, o que implicaria na informatização dos mais variados processos e atividades. Assim, desde o início da década de 1990, e sobretudo na passagem para o novo milênio, se difundiu discursos apologéticos relacionados à ideia de sociedade da informação, divulgados por especialistas e gestores, entre outros agentes, como também através de programas transnacionais, nacionais e regionais, que buscavam firmar o compromisso em comum entre os países do Ocidente rumo à sociedade da informação. No Brasil, é emblemático deste período o lançamento do programa Sociedade da Informação, desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que gerou os conhecidos livros Verde e Branco, que hoje são praticamente esquecidos. Foi para este contexto histórico de emergência, consolidação e problematização da ideia de sociedade da informação que o trabalho voltou o olhar, propondo reconstruir os sentidos 20 anos depois da ideia de sociedade da informação no Brasil. O objetivo da pesquisa foi identificar e apreender os sentidos que atravessam a construção, a consolidação e a confrontação da ideia de sociedade da informação no campo da ciência da informação brasileira no período de 1990 a 2001 e também em documentos, monumentos que propuseram iniciativas estratégicas rumo à sociedade da informação. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa compôs um corpus de documentos, a partir do qual concentrou-se a análise. 2 movimentos foram realizados nesse sentido. O primeiro movimento foi a busca de artigos científicos em periódicos em ciência da informação, que contemplava o período de 1990 a 2001. E o segundo movimento foi a seleção de documentos-monumentos que marcavam as iniciativas de uma agenda em comum entre os países da América Latina para que eles pudessem participarem da sociedade da informação. A base de dados referencial brasileira de artigos de periódicos em ciência da informação, a BRAPS, por ter uma ampla cobertura e também ser uma das mais importantes do campo na América Latina, foi escolhida para trabalharmos no primeiro movimento da pesquisa.
Nela buscamos pela expressão sociedade da informação, tanto nos títulos como nas palavras-chave das publicações, contemplando o período de 1990 a 2001. A fim de garantir ao corpus homogeneidade, pertinência e representatividade, foram consideradas, após a leitura dos resumos, as publicações que tratavam especificamente da ideia de sociedade da informação, o que resultou em 43 artigos. Este material foi lido integralmente e analisados pela metodologia de análise de conteúdo de Bardhan. Paralelamente à análise dos artigos, também realizamos a leitura e a discussão de artigos que permitiam a contextualização histórica do contexto ao qual vinculavam os materiais, como os artigos do autor José Luiz Fiore e outros. O corpus de análise contou com 4 documentos que são considerados significativos para uma memória da sociedade da informação, de um ponto nacional, regional e transnacional. Esses documentos foram escolhidos de acordo com 3 critérios que Bardhan consideram como necessários. O primeiro, de homogeneidade, que corresponde à tipologia do material, que no caso é material textual. O segundo, representatividade, referente aos documentos recorrentes de programas para a sociedade da informação, como cartas de princípios e declarações de encontros que objetivaram a construção da sociedade da informação no mundo e na América Latina. E, por último, o de pertinência, que é a relevância do material ao objetivo da pesquisa. 4 documentos foram considerados e lidos integralmente. São eles: a Declaração de Princípios de Genebra e Compromisso de Tunis, que constituem os textos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, a Declaração de Bávaro, decorrente da Conferência Ministerial Regional Preparatória da América Latina e Caribe, para a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, e a Declaração de Florianópolis, fruto do encontro dos países da América Latina e Caribe no Brasil, que tinha o intuito de converter em sociedade da informação. Após a leitura integral, realizamos a codificação, que consiste no tratamento dos dados brutos dos materiais. Esses dados brutos foram retirados no formato de recorte dos textos para serem organizados em índice e 2 unidades. A unidade de registro, ela é definida como palavras-temas, que expressam significados referentes às temáticas discutidas nos textos. Nas unidades de contexto, temos parágrafos ou frases que fornecem uma compreensão maior do significado das unidades de registro, permitindo também uma reconstrução do cenário em que elas estão inseridas. E já os índices são pontos de acesso que dão ligação direta aos assuntos tratados nos artigos. A partir dos dados, foram produzidos gráficos referentes aos artigos, como modo de vislumbrar a distribuição por periódico e por ano. 9 revistas reúnem os trabalhos, sendo a Revista da Ciência da Informação, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, concentrou 35% das publicações, o que demonstra o lugar protagonista do IBIT na promoção da ideia de sociedade da informação no Brasil. O ano de 2000 concentrou 44% de todas as publicações, evidenciando a predominância do imaginário
em relação ao início do novo milênio, que traria a era informacional. Dentro dos resultados da pesquisa, no caso da pesquisa, podemos destacar que no campo da ciência da informação, a ideia de sociedade da informação foi legitimada no período analisado tanto pelo entendimento da informação e suas tecnologias, como um recurso estratégico para o desenvolvimento tecnológico, científico, econômico, social e educativo, quanto por uma compreensão linear e progressista do tempo, ou seja, que uma nova etapa histórica para a qual a sociedade se encaminhava. Novo paradigma e paradigma informacional são sentidos recorrentes que caracterizam esta transição da sociedade pós-industrial. A compreensão de que as tecnologias, embora não trouxessem soluções para os problemas econômicos e sociais do país, trariam oportunidades relacionadas ao trabalho, à educação, à cidadania, à inclusão digital, sendo a inclusão digital uma preocupação que atravessa os questionamentos ou problematização da ideia de sociedade da informação. Os sentidos mais recorrentes sobre a sociedade da informação estão relacionados, assim, à informatização como modernização, às tecnologias da informação e comunicação como realização do progresso, ao profissional da informação, que não é apenas o bibliotecário, ao combate à exclusão e à promoção da inclusão digital como novo compromisso universal da biblioteconomia e a inevitabilidade da globalização. Neste novo tempo que se institui, a perspectiva dos desafios e a necessidade de ajustes também são presentes nos conteúdos dos documentos monumentos, dos programas oficiais, que legitimam uma nova forma para o capitalismo fundada na ideologia da globalização e do neoliberalismo. 2 décadas depois, notamos que tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, que embora a sociedade da informação não tenha se realizado porque suas promessas não se cumpriram a um tipo de particular de sociedade de informação, que seria uma sociedade configurada a partir da intensa informatização da vida. Assim, a instituição de uma lógica informacional como uma lógica hegemônica da produção da economia, da cultura, da política, da sociabilidade e das subjetividades que hoje vemos, não está desassociada da mobilização de inúmeros sentidos relacionados à ideologia da sociedade da informação, por distintos campos que constituem também o imaginário social. Por fim, é relevante notar o deslocamento hoje de sentidos relacionados à inclusão e à apropriação de tecnologias de informação para aqueles sentidos relacionados aos perigos da informação e ao imperativo da necessidade de controle de circulação da informação, o que nos traz outras interessantes questões na reconstrução de uma memória da sociedade da informação.